primeira impressão que se tem de um governante e de sua inteligência é dada pelos homens que o cercam. Você já olhou para alguém em uma posição de poder e pensou: Como diabos essa pessoa chegou lá? todos nós já vimos isso. Pessoas que parecem completamente incompetentes subirem a postos de autoridade, enquanto indivíduos muito mais capazes ficam presos no anonimato. Pense em líderes como Paulo Maluf, que por décadas acumulou poder apesar de escândalos, ou em Eike Batista, que chegou a ser o homem mais rico do Brasil com promessas que nunca se concretizaram. É um padrão tão comum que parece até de propósito. Mas e se for mesmo? E se houver uma lógica distorcida por trás do porquê os menos qualificados acabam tendo mais influência? Hoje vamos mergulhar em um dos filósofos políticos mais mal compreendidos da história, Nicolau Maquiavel, e seus insights cruéis sobre por que estupidez e poder frequentemente andam juntos. Mas isso não é só filosofia antiga, é um fenômeno psicológico que molda o nosso mundo hoje. Desde as salas de diretoria das grandes empresas até os gabinetes políticos, a verdade desconfortável é que, às vezes, ser inteligente é exatamente o que te impede de ganhar poder. E entender esse paradoxo pode ser a chave para reconhecer as forças manipulativas que operam em nossa sociedade, ou até mesmo te ajudar a encontrar seu próprio caminho para a influência. No século XVI, em Florença, exilado da vida política que amava, Nicolau Maquiavel escreveu o que se tornaria um dos livros políticos mais controversos da história, O Príncipe. Ao contrário de filósofos idealistas anteriores a ele, Maquiavel não estava preocupado com como governantes deveriam agir num mundo perfeito. Ele focava em como o poder realmente funciona, no mundo real. Todos veem o que você aparenta ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Essa afirmação vai direto ao cerne do pensamento de Maquiavel. Ele entendeu que percepção muitas vezes importa mais do que realidade quando se trata de conquistar e se manter no poder. E aqui está a primeira pista para nosso paradoxo. Aparentar competência muitas vezes é mais importante do que realmente ser competente. Maquiavel observou que governantes que demonstram inteligência demais frequentemente criam problemas para si mesmos. Por quê? Porque a inteligência geralmente vem acompanhada de certos traços que podem ser desvantajosos em disputas de poder. Traços como lucidez intelectual, limites éticos e autoconsciência. Pense no que acontece quando alguém realmente inteligente entra numa estrutura de poder. Essa pessoa tende a ver complexidade onde outros veem simplicidade. Percebe limites, onde muitos prometem mundos e fundos. Questiona suas próprias certezas, quando outros já falam como se soubessem tudo. Em ambientes onde afirmações fortes triunfam sobre reflexão cuidadosa, esses traços intelectuais viram desvantagens. Olhe o contraste entre alguém como Sócrates, que questionava tudo e foi condenado à morte pela democracia ateniense, e os líderes populistas que, ao longo da história, subiram ao poder prometendo certezas simples. A famosa sabedoria de Sócrates, Sei que nada sei. fez dele um gigante filosófico, mas um fracasso político. Enquanto isso, incontáveis líderes emergiram afirmando que só eles têm todas as respostas. Um estudo controverso de 2017, no Journal of Management, sugeriu algo que pode incomodar. A inteligência contribui para a eficácia na liderança, mas apenas até um certo limite, em torno de um QI de 120. Acima disso, inteligência extra acaba se tornando um impedimento para emergir como líder. Os pesquisadores propuseram que pessoas excepcionalmente inteligentes têm dificuldade de se conectar e influenciar quem não consegue acompanhar seus padrões de pensamento complexos. Pense nisso. Ser inteligente demais pode, na verdade, te impedir de alcançar posições de liderança desde o começo. Seja você convencido desse estudo ou não, ele nos desafia a repensar que tipo de inteligência realmente ajuda alguém a conseguir poder. Mas inteligência crua não é o único fator em jogo. Se a inteligência pode às vezes ser um fardo nos jogos de poder, quais qualidades realmente ajudam pessoas a subir na hierarquia?
Isso nos leva a um princípio psicológico que explica por que frequentemente seguimos as pessoas erradas. O efeito Dunning-Kruger. Você já reparou como a voz mais alta numa sala muitas vezes se torna a mais influente, independentemente do que ela está dizendo? Esse fenômeno tem raízes profundas na nossa formação psicológica. Nos anos 90, os psicólogos David Dunning e Justin Kruger identificaram o que hoje chamamos de efeito Dunning-Kruger, o viés cognitivo onde pessoas com conhecimento limitado superestimam dramaticamente sua competência, enquanto os verdadeiros especialistas tendem a subestimar a própria, conscientes do quanto ainda não sabem. O tolo pensa que é sábio, mas o sábio sabe que é tolo. Shakespeare capturou esse princípio séculos antes da psicologia lhe dar nome. Maquiavel reconheceria isso de imediato como uma verdade fundamental sobre dinâmicas de poder. Pesquisas modernas confirmam que esse viés opera em contextos de liderança. Um estudo de 2020, na revista de Personalidade e Psicologia Social, constatou que indivíduos que demonstravam excesso de confiança eram mais propensos a serem percebidos como líderes por seus pares. Independentemente da competência real, a aparência de certeza era mais persuasiva do que uma expertise demonstrada. Considere figuras como George Armstrong Custer, cuja confiança suprema levou a decisões militares catastróficas, mas rendeu promoções rápidas e seguidores devotos. Ou observe a indústria tecnológica, onde fundadores que falam em termos visionários imponentes frequentemente garantem financiamento massivo em comparação a empreendedores mais moderados e experientes. O padrão se repete globalmente. O Masayoshi Son, do SoftBank, perdeu 70 bilhões de dólares em investimentos fracassados, mantendo a confiança dos investidores apenas pela força de sua personalidade. Os oligarcas russos ascenderam não por competência, mas por conexões e confiança durante a privatização pós-soviética. Singapura, por outro lado, criou mecanismos para garantir que a escolha de líderes valorize a competência e não apenas a confiança que eles demonstram. Em 2012, pesquisadores de Stanford e da Universidade de Houston descobriram que narcisismo e não competência pode ser o maior indicador de quem emerge como líder em grupos desestruturados. Os grupos liderados por narcisistas não apresentaram melhor desempenho, apenas acreditavam que apresentavam. Por que isso acontece? Nossos cérebros usam atalhos mentais na hora de avaliar os outros. Confiança sinaliza competência. Decisão sugere clareza de pensamento. Esses atalhos serviram bem aos nossos ancestrais em ambientes simples, mas se tornam problemáticos no mundo moderno complexo, em que a verdadeira expertise frequentemente envolve reconhecer incerteza. Essa falsa impressão de confiança ajuda a explicar por que pessoas incompetentes conseguem, num primeiro momento, alcançar o poder. Mas existe algo ainda mais preocupante: um mecanismo que permite que elas fortaleçam sua posição em toda a estrutura da organização, o chamado efeito de rede. Maquiavel observou algo crucial sobre estruturas de poder. Líderes incompetentes tendem a se cercar de subordinados ainda menos competentes. Em O Príncipe, Maquiavel escreveu: O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que estão ao seu redor. O que ele entendeu é que líderes fracos seletivamente escolhem subordinados fracos para garantir que nunca enfrentem ameaças à sua autoridade. Esse padrão cria um efeito dominó. A incompetência começa no topo e vai se espalhando pelas camadas inferiores. O psicólogo organizacional Dr. Manfred Katz de Vries chama isso de ameaça da competência. Líderes inseguros tendem a se sentir ameaçados por pessoas talentosas ao seu redor, com medo de serem expostos ou até substituídos. Em vez de escolher gente capaz, optam por perfis leais e que não os desafiem. É como se uma escassez de competência começasse no centro do poder e se alastrasse para todos os lados. Foi isso que aconteceu no Império de Cômodo. Administradores competentes foram trocados por bajuladores e artistas,
acelerando o colapso de Roma. E esse mesmo padrão aparece hoje. No Brasil, atualmente, o sistema político muitas vezes recompensa conexões pessoais, não mérito. No Zimbábue, durante o regime de Mugabe, servidores qualificados foram substituídos por leais partidários, o que teve efeitos desastrosos para a economia. Cientistas organizacionais chamam esse fenômeno de homofilia, a tendência de líderes se cercarem de pessoas parecidas com eles. Em estruturas de poder, isso significa que lideranças fracas formam ilhas de incompetência à sua volta, isoladas de críticas e visões diferentes. Já trabalhou em algum lugar onde fazer perguntas era mal visto? Onde levantar um problema era sinal de que você não era do time? Esses são sinais claros desse efeito em ação. Mesmo entendendo tudo isso, ainda somos atraídos por líderes que oferecem respostas simples. Por quê? Porque nossa mente busca certezas em meio ao caos. É aí que a psicologia cognitiva entra em cena. Quem realmente entende de um assunto costuma reconhecer os limites do próprio saber. Bons especialistas reconhecem que há nuances, contradições, trocas difíceis, mas isso nem sempre é o que queremos ouvir. Como Maquiavel escreveu, a maioria das pessoas se satisfaz com as aparências como se fossem verdades, e muitas vezes se deixa levar mais por aquilo que parece do que por aquilo que é. Quando Maquiavel disse isso, ele identificou algo fundamental sobre a psicologia humana. Almejamos certeza, mesmo quando ela não é possível ou realista. Pense no que ocorre em tempos de crise ou incerteza. Raramente seguimos o líder que diz: não existem soluções fáceis. Vamos precisar pensar com cuidado e fazer escolhas difíceis. Pelo contrário, seguimos aquele que grita com convicção que sabe fazer tudo, que tudo é simples de resolver. É por esse mesmo motivo que, mesmo com dados, gráficos e estudos, cientistas ambientais têm dificuldade de se fazer ouvir. Eles falam com cautela, com limites e hipóteses. Mas figuras populares apresentam certezas absolutas e ganham a atenção. O mesmo vale para debates sobre saúde pública. Médicos e especialistas falam em equilíbrio, riscos e limites. Já líderes políticos vendem promessas simples, sem custos ou consequências. E o que geralmente conquista o público? A resposta fácil, a que parece segura. Um estudo de Yale de 2017 mostrou algo inquietante. Quando confrontadas com informações complexas, as pessoas interpretam os dados com base em suas crenças. O mais curioso: quanto maior a habilidade matemática da pessoa, maior a chance de ela usar essa inteligência não para descobrir a verdade, mas para justificar aquilo em que já acredita. Esse comportamento tem nome: fechamento cognitivo. É quando, diante da dúvida, escolhemos uma resposta simples só para evitar o desconforto da incerteza. E quanto mais ameaçados nos sentimos, mais buscamos respostas definitivas, mesmo que erradas. Nos tornamos mais vulneráveis ao pensamento binário e à sedução de líderes autoritários. É um paradoxo cruel. Quando o mundo se torna mais complexo, o que mais precisamos é de pensamento profundo. Mas é exatamente aí que nos tornamos mais vulneráveis a explicações rasas. Já se pegou aceitando uma resposta apenas porque ela parecia clara, mesmo que uma parte de você soubesse que a verdade era mais complicada? Pois é, isso está em ação dentro da sua própria mente. Só que a inteligência, sozinha, não é suficiente para resistir à manipulação. Falta um ingrediente que Maquiavel apontou com frieza: a coragem moral. Segundo Maquiavel, considerações morais frequentemente atrapalham pessoas inteligentes nas disputas de poder. Numa das passagens mais conhecidas de seu livro, O Príncipe, ele escreveu: é necessário para um príncipe que deseja manter sua posição aprender a não ser bom e usar essa capacidade, ou não, conforme a necessidade. Para ele, quem deseja manter o poder precisa estar disposto a não ser bom e usar isso quando necessário. Pessoas inteligentes, por pensarem de forma mais ética, muitas vezes não conseguem competir com quem não tem esses limites. Quem não se importa em mentir, manipular
prometer o que não vai cumprir ou explorar medos e preconceitos, sempre terá acesso a estratégias mais agressivas. Veja o que aconteceu na Roma Antiga. Cícero, brilhante e íntegro, perdeu para César, que cruzou o Rubicão sem hesitar, quebrando regras que seus oponentes ainda respeitavam. Hoje, isso se repete em campanhas políticas, em empresas, em disputas por influência. Pesquisadores da Universidade de British Columbia descobriram algo inquietante. Traços de psicopatia, como frieza emocional e falta de empatia, podem ajudar uma pessoa a subir mais rápido que seus pares, desde que ela saiba ser carismática. Isso não acontece só em regimes autoritários. Mesmo em culturas que valorizam a cooperação, como os países nórdicos, líderes manipuladores ainda conseguem ultrapassar colegas mais éticos. É o que os teóricos dos jogos chamam de corrida para o fundo. Quando o comportamento antiético dá certo, os outros se sentem pressionados a fazer o mesmo, ou ficam para trás. Com o passar do tempo, isso pode transformar sistemas inteiros, fazendo do comportamento antiético a regra, e não a exceção. Sim, pode parecer desesperador, mas é importante lembrar: nem todo ambiente premia a incompetência. Maquiavel já percebia que contextos diferentes favorecem qualidades diferentes. Há situações em que a competência fala mais alto, e há outras em que o vazio disfarçado de carisma encontra terreno fértil para florescer. O que determina isso? Vários fatores estruturais. O primeiro é o tipo de retorno que as decisões produzem. Em profissões como medicina ou engenharia, o erro aparece rápido e custa caro. Um cirurgião cujos pacientes constantemente morrem, ou um engenheiro cujas pontes desabam, não permanecem por muito tempo em posição de responsabilidade. Esses campos tendem a selecionar naturalmente a competência porque a falha é evidente e incontornável. Mas em sistemas onde os resultados são lentos, difusos ou podem ser maquiados, a incompetência pode se perpetuar quase indefinidamente. É o que vemos em ambientes políticos, onde é fácil culpar antecessores ou fatores externos, ou em empresas onde relatórios e números podem ser manipulados para esconder erros. O segundo fator é a distribuição do poder. Sistemas excessivamente centralizados, com pouca ou nenhuma fiscalização, favorecem líderes fracos. Foi esse cenário que acelerou o colapso da União Soviética. Por outro lado, estruturas mais equilibradas, como o modelo alemão que separa a gestão de fiscalização, funcionam como barreiras contra a incompetência. Impedem que ela se espalhe de forma descontrolada. O terceiro fator é a clareza da informação. Quando objetivos são fáceis de medir e comparar, o mérito costuma prevalecer. Mas quando metas são vagas, ou os resultados só podem ser avaliados de forma subjetiva, quem sabe construir aparência de eficiência, muitas vezes, supera quem realmente entrega substância. Maquiavel escreveu: Os homens julgam mais pelo que veem do que pelo que tocam. Em ambientes complexos, em que poucos têm conhecimento profundo para avaliar, a imagem superficial costuma pesar mais que a verdade dos fatos. O quarto fator são os incentivos econômicos. Quando os sistemas recompensam ganhos imediatos e negligenciam os riscos de longo prazo, abrem espaço para líderes que priorizam a aparência de sucesso em vez da solidez real. A crise financeira de 2008 foi um exemplo claro. Executivos buscaram lucros rápidos sem considerar os riscos sistêmicos, e o resultado foi um colapso global. Esses fatores mostram que os ambientes não são neutros. Eles moldam quem sobe e quem cai. Entender essa lógica é essencial não só para compreender por que incompetentes muitas vezes chegam ao topo, mas também para repensar como podemos construir sistemas que realmente favoreçam a competência. Ainda assim, mesmo os sistemas mais bem estruturados não estão imunes. Líderes incompetentes ainda encontram brechas para subir ao topo. Eles fazem isso não por acaso, mas através de táticas psicológicas bem conhecidas, capazes de manipular percepções e neutralizar resistências. Maquiavel teria reconhecido cada uma delas sem dificuldade. A primeira é explorar o tribalismo. Criar divisões nítidas entre nós e eles. Transformar críticas legítimas em ataques vindos de inimigos externos.
Assim, o líder se protege da responsabilidade e, ao mesmo tempo, reforça o vínculo emocional com seus seguidores. Psicólogos chamam isso de fusão de identidade. Quando o líder consegue fundir sua imagem com a do grupo, qualquer ataque a ele se torna, para os seguidores, uma agressão pessoal. Foi assim em seitas como a de Jim Jones e também em regimes autoritários, que prosperaram cultivando a mentalidade de confronto constante. No século XXI, exemplos abundam. Na Malásia, Najib Razak usou divisões étnicas para se manter no poder. No Brasil, vimos a polarização transformar política em guerra de identidades. A segunda tática é a sobrecarga. Esses líderes produzem crises, escândalos e polêmicas sem parar. Cada novo choque abafa o anterior, nos deixando sem tempo nem energia para processar o que realmente importa. É como viver em um estado de alerta constante. Ocupados reagindo, não conseguimos refletir. A terceira é a distorção da verdade. George Orwell chamou isso de duplo pensar, a habilidade de sustentar ideias contraditórias ao mesmo tempo. Líderes que usam essa tática mudam de posição repetidamente, reescrevem a história conforme lhes convém, até que a própria noção de verdade parece relativa. Maquiavel já dizia: a multidão vulgar sempre se deixa levar pelas aparências, e o mundo é formado em sua maioria por essa multidão. Ele não desprezava o povo, mas apontava uma fragilidade comum. Nossa mente, moldada para lidar com realidades simples, se perde diante de ambientes de informação caótica e manipulada. A quarta é explorar a insegurança econômica. Quando as pessoas estão com medo, endividadas ou incertas sobre o futuro, tornam-se mais vulneráveis a líderes que oferecem soluções fáceis para problemas complexos. O discurso do bode expiatório, a culpa é deles, encontra terreno fértil em tempos de ansiedade. Essa lógica não se restringe a um país. Em regiões pós-industriais ao redor do mundo, esse padrão se repete. Repare também no seu próprio consumo de informação. Quantas vezes você se vê preso a discussões passageiras, indignações do dia a dia, em vez de se concentrar no que é realmente estrutural e profundo? Essa dispersão é parte da estratégia. Reconhecer essas táticas é fundamental, mas não é suficiente. Precisamos aprender a nos proteger delas. E a primeira defesa é a consciência. No plano individual, 3 práticas se mostram decisivas. Primeiro, cultivar a humildade intelectual. Reconhecer que não sabemos tudo. Estudos mostram que pessoas com essa postura avaliam ideias com mais clareza, em vez de se deixarem levar pela confiança de quem fala alto. É como um sistema imunológico da mente. Nos protege contra certezas falsas e manipulações sedutoras. Segundo, desenvolver letramento midiático. Saber diferenciar profundidade de espetáculo, selecionar fontes com cuidado, questionar a forma como a informação é apresentada. Warren Buffett já disse: os verdadeiramente bem-sucedidos dizem não à maioria das coisas. O mesmo vale para as notícias. Aprender a rejeitar ruído e priorizar clareza. Terceiro, abraçar a reflexão filosófica. Reservar um espaço para parar, observar e pensar além da agitação diária. Os estoicos recomendavam esse exercício para não sermos escravos das emoções do momento. Como dizia Francis Bacon, o homem sábio cria mais oportunidades do que encontra. Essa prática que nos permite não apenas reagir, mas moldar conscientemente nosso próprio ambiente mental. No plano coletivo, o desenho das instituições é decisivo. Sistemas podem, e devem, ser estruturados para reduzir vieses, enganos e a ascensão de lideranças incompetentes. Nesse ponto, 3 pilares se tornam fundamentais. O primeiro é a responsabilidade. Precisamos de mecanismos que garantam retorno honesto sobre as decisões, independentemente do carisma ou da capacidade de persuasão de quem está no comando. Compare 2 empresas, uma em que o conselho fiscaliza de verdade e outra em que apenas carimba as escolhas da diretoria. No caso do Boeing 737 MAX, vimos o que acontece quando engenheiros são ignorados em nome do lucro. Faltou responsabilidade, e o resultado foi tragédia.
O segundo é a diversidade de pensamento. Instituições fortes são aquelas que abrem espaço para diferentes vozes na hora de decidir. Equipes diversas não são só desejáveis do ponto de vista social. Pesquisas mostram que elas são mais assertivas, justamente porque desafiam pressupostos e reduzem os pontos cegos que grupos homogêneos tendem a reforçar. O terceiro é a transparência. Precisamos de regras que impeçam a complexidade de se transformar em escudo para incompetência ou corrupção. Leis de acesso à informação em governos ou a exigência de declarar conflitos de interesse na medicina existem para isso. Dificultar que jargões e segredos se tornem máscaras convenientes. A educação é o fio que costura esses pilares. Não basta ensinar técnica, é preciso ensinar discernimento, ética e pensamento crítico. Atenas criou a academia, Florença cultivou os humanistas. Grandes civilizações não se limitaram a formar profissionais, elas procuraram formar sábios. Agora pare um instante e reflita. Na sua comunidade, quais dessas proteções existem? Quais estão ausentes? E se redesenhássemos nossas instituições em torno da competência, da humildade e da verdade, como seria esse mundo? Ao chegar ao fim dessa reflexão, voltamos ao homem que a inspirou. O que Maquiavel diria diante do nosso dilema moderno? Maquiavel foi mal interpretado por séculos. Ele não celebrava as sombras que descreveu, ele as desnudava. Ao mostrar como o poder realmente funciona, em vez de como gostaríamos que funcionasse, acreditava que poderíamos criar algo melhor. Não são os títulos que honram os homens, mas os homens que honram os títulos. Essa frase ecoa até hoje, lembrando que a autoridade por si só não merece respeito. O respeito nasce do uso justo e digno do poder. A conexão entre a filosofia política maquiavélica e a psicologia moderna nos revela verdades desconfortáveis sobre nós mesmos e sobre as estruturas sociais que criamos. Mas são justamente essas verdades incômodas que precisamos enfrentar se quisermos um futuro mais lúcido. O caminho não é negar que essas dinâmicas existem, mas entendê-las a fundo para não sermos engolidos por elas. É redesenhar sistemas que levem em conta nossas vulnerabilidades humanas, em vez de explorá-las. É cultivar práticas pessoais que nos fortaleçam contra a manipulação. E, acima de tudo, é reconhecer que, embora a estupidez às vezes conquiste o poder, a inteligência, quando caminha ao lado da coragem moral, ainda é nossa maior esperança de construir sociedades em que o mérito realmente importa. E você? Que dinâmicas reconhece em sua própria comunidade? Já testemunhou esses padrões acontecendo diante dos seus olhos? Compartilhe suas percepções nos comentários. Se essa reflexão fez sentido para você, considere se inscrever e compartilhar com quem possa se beneficiar dessas ideias. Até a próxima. E lembre-se, compreender a escuridão não é aceitá-la, é descobrir como acender a luz. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like. Compartilhe nos comentários a sua história e se inscreva no canal. Seu apoio nos ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas.